esses cortes. Vamos lá, Sakamoto, começa com você agora. Essa decisão da carne ficar de fora é mais uma derrota para o governo? Depende de que parte do governo você está falando, na verdade, né, Fabiola? Porque junto à equipe econômica eles vão celebrar, porque eles estão lutando para que o projeto de regulamentação da reforma tributária eh, deixe de fora uma série de elementos que estão sendo pressionados para dentro via lobby. Você tem desde lobby das empresas que produzem refrigerantes, que estão tentando, de uma forma até engraçada, comparar o açúcar na mesa do brasileiro com o açúcar do refrigerante, dizendo que os dois devem ser isentos, até o pessoal da agropecuária que está defendendo que a carne fique. E o Lula defendeu no anúncio do Plano Safra, né, que a carne fresca, a carne in natura, devesse ser isenta, né, entrar na cesta básica, em detrimento da carne processada, que ela atinge mais as mesas da classe média, média alta e também vai para exportação. É claro que aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, se colocou contra isso, e isso deixou até setores do agronegócio insatisfeitos. Eu falei com um pessoal de um frigorífico hoje de manhã que tinha, na verdade, falado que eles achavam que poderia ter um caminho por aí, mas estão vendo que vai ser difícil. Né? Ou seja, é uma das raras situações em que a posição de Lula é defendida pelo agronegócio e a posição de Arthur Lira é criticada pelo agronegócio, né? No meio dessa disputa, a carne, muita gente no Congresso disse: olha, carne nunca fez parte da cesta básica, né? Então, ou outras pessoas defendem que a população mais pobre receba um cashback. A reforma tributária prevê a figura do cashback, ou seja, o pessoal receber de volta esse dinheiro dos impostos pagos na compra de carne, só o pessoal, por exemplo, que está registrado no cadastro único, né? Que é realmente quem tem a situação mais vulnerável no Brasil, ao invés de abrir essa situação para todo mundo, incluindo classe média e classe alta, que também compram carne e seriam beneficiados com isso. Ou seja, tem gente defendendo que, ao invés de entrar na cesta básica, o pobre receba de volta o imposto pago através desse sistema de cashback que vai ser implementado com a regulamentação da reforma. Tem um outro, por final. Tem um ponto que é o seguinte: exatamente porque a bandeira do presidente Lula foi o pobre vai comer picanha e tomar cerveja todo final de semana, nos finais de semana, né? Foi uma promessa dele, vamos voltar a ter o churrasquinho, vamos voltar a ter a carne, né? Esse é um dos pontos que vem sendo mais batidos pelo bolsonarismo. Mas isso é interessante, o bolsonarismo não bate no arroz, que subiu quase 30% nos últimos 12 meses. Eles batem exatamente naquilo que caiu. Então, até uma dissonância, porque nas redes sociais o bolsonarismo fala: a carne tá pelo olho da morte, e o pessoal responde, como a Fabiola bem colocou: não tá, não, né? Caiu. E aí, por exemplo, você vai pegar o IPCA de maio, né? A picanha aqui está com mais de 9% de queda nos últimos 12 meses, a costela mais de 11%, o lagarto mais de 9%, a alcatra quase 9%, o contrafilé 8% de queda, tudo isso queda. Né, o músculo, né, para fazer a sopa, né, é quase 9%, né? Isso se você contar que peixe caiu, né, e entre outros cortes também que são carne, mas não carne bovina, também caíram. Ou seja, teve uma queda generalizada da carne, e essa queda é sustentável já faz um bom tempo, né? A queda já foi até maior, a bem na verdade, e isso se contradiz de frente com o discurso do bolsonarismo, que quer mostrar e quer provar de que a carne caiu. O arroz subiu, mas a carne não, caiu, não subiu, né? Então, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro é um discurso mentiroso. Mas a gente estava conversando até com o André Roncaglia aqui, o economista, essa semana, e ele falou exatamente, trouxe os dados para a gente sobre a queda da carne. E ele falou, isso realmente está acontecendo. Agora, Sakamoto, até da forma como eu passei a pergunta para você, né, da derrota, e você falou, e é bem isso, o Haddad, ele estava lutando para não colocar, mas chama a atenção, e isso a gente até vê alguma semelhança na questão da taxação das compras internacionais até US$ 50, né? O Lula faz questão de colocar a opinião dele pessoal. No entanto, não entra numa briga como governo nesse sentido, mas ele faz questão de publicamente colocar a opinião. O que está por trás disso, né? Por exemplo, nas conversas com o Haddad, a gente vai entrar agora nessa história também, né? De tudo que foi toda aquela reunião de ontem e tudo mais. Mas ele faz questão de ele colocar a opinião dele em relação à carne. Ele quis marcar isso, apesar que na articulação não, né?
Então, aí também depende de quem que vem a articulação. Você está correta, Fabiola, dentro do governo ele não entra, mas isso é encarado pelo PT no Congresso Nacional como um recado também. Porque é o seguinte, o PT no Congresso Nacional tem uma posição diferente em muitos pontos relacionados ao Haddad. Inclusive, o próprio mercado vê o PT no Congresso como uma pedra no sapato do Haddad, com relação às questões das propostas do Haddad para o ajuste. Então, quando o Lula dá esse recado, um monte de gente no PT já disse para mim: olha, o presidente falou, a gente está liberado para fazer essa defesa. Né? Então, o que acontece? Por isso que eu falo que quando a gente fala de governo, depende de quem que a gente está falando. O próprio governo, base do governo no Congresso, tem uma posição diferente muitas vezes, né, do que acontece e de como isso é defendido. Então, quando o Lula solta uma coisa, solta uma declaração dessa, ela para algumas pessoas, olha, é uma forma dele politicamente se preservar junto ao eleitorado mais pobre, como você bem colocou no caso da taxação das blusinhas. Mas também é visto por gente dentro do parlamento como um recado de que, olha, o presidente está falando, então a gente pode pegar mais pesado numa defesa, apoiar a entrada disso. Neste caso da carne, é difícil porque o Arthur Lira é contra. E o Arthur Lira está fechando a porteira. O Arthur Lira quer entregar rápido todo o projeto de regulamentação para o Senado Federal. Ele quer fazer isso antes do recesso. Então ele não quer muita discussão. E de certa forma é interessante porque o que os grupos lobistas querem, que estão batendo solado, né, para tentar salvar né, os seus privilégios no processo, é exatamente estender essa discussão da regulamentação para entrar recolocar. A discussão, só para terminar, Fabíola, a discussão sobre a regulamentação da reforma tributária, dessa parte do consumo, é uma discussão distributiva, na verdade. Como o governo não está aumentando impostos de uma maneira geral, é tirar de um lado e colocar no outro. Quem é que vai ter perdas e vai ter ganhos. O que o governo defende, que o Haddad defende, é que no final das contas a sociedade inteira ganha e a economia ganha com a simplificação do processo de impostos. Mas neste momento vai ter grupo que vai ganhar e vai ter grupo que vai perder. E o pessoal que vai perder está possesso, indo bater perna no Congresso para garantir, e o pessoal que vai ganhar também está batendo perna para tentar evitar os ganhos no curto prazo. Falados agora, Josias, o pessoal não está muito querendo saber da carne, mas quer saber do dólar. O dólar em queda, o dólar agora em R$ 5,48, uma queda de 1,6% neste momento, com a bolsa